Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Esse programa é realizado na TV Cidade de Farroupilha, no canal 14 da NET. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, conheço ela já há um bom tempo, Cristiane Marcante, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo aceite do convite de estar aqui conosco, falando hoje sobre... A gente pensou, né, o que a gente vai trazer para o pessoal hoje? Vamos falar sobre decoração, sobre arte e sobre negócios também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Para mim é um privilégio estar aqui contigo também, por ter participado, estar aqui com a nossa audiência maravilhosa que nos acompanha. E é um prazer estar falando do que a gente ama, que é justamente arte, decoração e negócios, né? Que é o meu chão. Sempre eu falo para vocês, né, que muitos convidados aqui já brilham o olho quando a gente fala sobre alguns assuntos, mas a Cris já chegou com o olho brilhando hoje. Ela tá sempre brilhando. Obrigada, gente. Ai, Cris. E eu queria que tu começasse hoje se apresentando. O pessoal não te conhece ainda, saber da tua trajetória. Tu tem uma linda trajetória de sucesso. Verdade. Queria que tu contasse pro pessoal também esses teus desafios na jornada como empresária. Sim, é bem importante a gente lembrar, como você falou, né? Hoje as pessoas nos enxergam e veem uma pessoa com sucesso, realizações, aqueles sonhos que foram tirados do papel, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que está por trás dos bastidores, né? Tudo que a gente passa, os obstáculos que a gente enfrenta, todos os desafios cotidianos, né, do dia a dia. E a minha jornada começou da seguinte forma: eu trabalhava em chão de fábrica, comecei com 10 anos, aliás, como babysitter, venho de uma família muito humilde, minha mãe era faxineira, meu pai pedreiro, mas aquele sonho, né, eu sempre fazia oficinas gratuitas de arte e recreação, porque a arte já estava presente dentro de mim, acho que eu considero isso um dom que Deus me deu. E aquele sonho, ele foi apagado por um momento, porque eu precisava ajudar no sustento da minha família, porque a gente realmente não tinha condições. Então, eu trabalhava com 10 anos, eu tenho mais 2 irmãos. Meu pai faleceu com 17, foi uma perda muito significativa, muito grande, uma dor imensa. E uma das coisas que me marcaram na minha jornada foi que no dia que a gente enterrou meu pai, minha mãe não tinha condições para fazer o enterro. Para te ter uma ideia, como nós tínhamos uma escassez financeira muito delicada. E ela fez uma rifa de um carro que ele tinha, bem velhinho, né, um Dodge, para poder, com aquela dor que ela tinha, fez a rifa para poder fazer o enterro do meu pai. Aquilo ali, Ju, me marcou de uma forma tão grande. E até me emociona aqui, tá? Desculpa a audiência, porque eu disse, nem o ser humano ele merece passar por isso, por essas situações. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui também têm histórias de vidas muito parecidas e passam por situações semelhantes a essas ou até muitas vezes piores, né? E eu disse, eu não vou aceitar essa condição para minha vida. Isso foi como uma mola propulsora para mim sair daquela condição, de não aceitar aquela vida que eu tinha naquele momento, aquela situação. Então, porque a gente se vê cercado de pessoas que realmente não têm condições, e como é que você sai tão jovem, tão cedo com uma perda, né? Eu perdi ele, eu tinha 17 anos, e aí eu continuei trabalhando em chão de fábrica, e com 25 anos, 26, eu tive a coragem, né? Eu disse assim, eu comecei a voltar com os meus trabalhos, porque naquele ano que meu pai faleceu, realmente, eu trabalhei muito, estudava à noite, para poder ajudar no sustento da família, porque meu irmão mais novo tinha 10 anos. Nossa. Minha mãe Vocês também... Vocês são uma família de quantos irmãos? São eu e mais 2 irmãos, eu sou a mais velha. Ah, entendi. E aí, foi naquele momento que eu decidi, depois eu me mudei de cidade, eu fui pro interior de Nova Pádua, que onde eu nasci, né? Nova Pádua. Nova Pádua, uma cidadezinha muito fofa, bucólica, e ali, junto à natureza, saindo daquela situação, né, de uma cidade, eu morava em Flores da Cunha com a minha família, mas era uma cidade pequena, mas nem tanto, né? E aí eu fui para aquela cidade, então ali o tempo parecia que não passava, assim, então aquela situação de eu vou retomar novamente a minha pintura. Aí eu fui trabalhar numa fábrica de carrocerias de caminhão, e ali eu pintava as carrocerias, então eu lixava, pegava junto na produção,
E aí, com 18 anos, eu fiz a parte administrativa. Então, eu tive essa oportunidade de entrar, mas sem faculdade, sem conhecimentos, justamente com aqueles dons que eu tinha, né, como pessoa e com a vontade, óbvio, né? Sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí eu comecei a pintar as carrocerias e aí eu comecei a pintar os panos de prato. Depois daqueles panos foram para as telas e eu resgatei aquele amor que eu tinha pela arte. Comecei a fazer muitas exposições, então eu montava arranjos também, que é uma coisa que depois eu vou falar para vocês como surgiu, né? E onde foi chegar esse dom, que lá no início, aquela sementinha que foi plantada sobre os arranjos florais e sobre a arte, como isso foi fundamental e importante para minha jornada empreendedora e para os negócios também, que disso eu transformei num negócio, né? A minha arte, a criatividade. E aí eu comecei a fazer exposições, o meu nome começou a ser visto, pouco ainda, mas visto. Então, quando eu fiz algumas exposições na cidade de Caxias, e aí eu optei, tomei uma decisão de me mudar. Eu não fazia ideia, né, quais seriam as consequências, e acho que isso foi a coisa mais linda que me aconteceu. Fui muito corajosa, Ju, muito corajosa. Porque eu fui para São Pelegrino, que é onde eu tinha minha loja até poucos meses atrás, que eu fiquei há 16 anos, em Caxias. E eu, no coração de São Pelegrino, numa área bem conceituada de decoração, e eu lá, com a minha humildade, nem falava direito, atropelava as palavras, bem interior, né? Fui lá com a cara e a coragem e abri o meu negócio, fiz um contrato, mas eu não tinha capital de giro. E aí foi que os desafios começaram de verdade. Porque eu não conhecia os costumes, nem a região, a cultura local. E aí todos aqueles desafios, e sem capital de giro, né? Eu achei que abrir eu vinha da indústria, chão de fábrica, de outros segmentos da indústria, para entrar no comércio, que é uma área totalmente distinta de tudo que eu já tinha feito. Mas com o meu sonho e a minha vontade de empreender, de ser uma artista reconhecida, isso estava dentro de mim e eu disse, eu vou com medo mesmo, vou do jeito que eu vou, né? E aquela ousadia me fez. Só que aí as contas começaram a aparecer e por incrível que pareça, eu abri a loja em 2007, fiz toda a mudança e aí não tinha ninguém em Caxias, né? Não conhecia ninguém. Aí em 2008 veio aquela crise mundial, então vários negócios fecharam e eu passei uma situação muito difícil. Ali foi outro momento que eu me emociono muito, porque tinha dias assim que eu não tinha dinheiro para comer. Eu passava os dias comendo banana e tomando água, e aquilo ali eu comecei a enfraquecer demais. E eu não tinha ninguém, não tinha computador, eu fazia todas as continhas numa folha assim de caderninho. Foi assim que eu comecei a minha jornada. A jornada empreendedora, ela é muito solitária, né? Eu já falei várias vezes aqui no programa, inclusive. E as crises que vêm, né, são provações, inclusive, né? Se os negócios vão perdurar, se eles vão continuar. Então, essas histórias é que o empreendedorismo, ele nos coloca muitas provações, né? E são histórias de superação. Né? E que tu perseverou. Nossa, e tô aqui para contar a história, né? E aí, essa situação, daí como eu disse, eu todo dia tinha um credor batendo na minha porta, fazendo cobranças, e como é que tu lida com toda essa situação, né? Eu entrei até em estágios de depressão. O emocional fica muito abalado, né? Demais, Ju, demais. Porque você, que nem você falou, é muito solitária, você não tem como, para quem pedir... Até ter trocas, né? Daquelas vivências, isso que a gente fala hoje, que os eventos, esses networks, eles propõem muito isso. A gente tem que aproveitar, inclusive, né? São essas oportunidades. Porque esse relacionamento, esse network faz com que o teu negócio ele fomente, né? Que você possa trocar experiências com outros empresários. É fundamental. E aí foi uma das coisas que eu fiz. Então, mesmo estando ali naquela situação, eu disse assim, não, eu tinha... chegou num ponto que eu disse assim, eu tenho uma escolha. Ou voltar para aquela situação que eu vivia, né? Voltar para casa da minha mãe, passar por toda aquela situação, trabalhar de CLT, ou eu encarar
aquela decisão que eu tinha tomado e seguir adiante. E eu escolhi seguir. Eu disse assim, eu não... Teve um dia que eu deitei até no chão lá, eu adormeci de tanto que eu chorei aquela noite, porque eu estava esgotada emocionalmente. E aí, aquela manhã, eu me recuperei de uma forma, assim, eu disse, não, eu vou seguir a minha jornada. Aí, o que eu olhei? Eu voltei para dentro de mim, eu disse assim, o que eu tenho de potencial? O que me levou até aqui? Aí, eu resgatei o que estava ali dentro do meu coração. Aquele amor pela arte, a criatividade, aquele dom que Deus tinha me dado. Por isso que hoje eu agradeço muito a Deus por Ele ter me colocado hoje onde Ele tem me colocado, porque acho que Ele sempre estava cuidando de mim em todos os momentos da minha trajetória e ainda cuida. Mesmo eu não sabendo, hoje eu sei, né? E aí, aquela situação me fez seguir. Então, comecei a fazer várias exposições. E por incrível que pareça, quando eu disse sim para aquela situação, eu não olhei o que estava acontecendo, para aquelas circunstâncias. Eu só comecei a produzir e a criatividade começou a aflorar. E eu pintei muitas obras e comecei a montar vários arranjos. E eu pegava o carro, eu colocava dentro do porta-malas, carros atravessados. Eu tinha um Celtinha, né? Eu colocava por cima e eu saía vendendo, oferecendo meu trabalho igual uma sacoleira. Eu fechava a porta da loja, olha só. Aí eu recebia cheques na época, eu fazia descontos de cheques e com aquele valor, ganhava uma merreca. Mas com aquele valor eu fui... Deu o capital que tu precisava para começar. Para pagar as minhas dívidas e o aluguel, porque eu estava a ponto de ser despejada, né, Ju? Para te ter uma ideia da situação. E aí eu fiquei pensando, mais fundo que isso eu não posso ir. Eu só posso subir o poço, porque eu já estava no fundo do poço. Então, dali eu não ia passar, né? Então, aqueles descontos de cheque foram me ajudando. Eu fui fazendo negociações com os meus fornecedores. E aí, eu fui começando a comprar objetos decorativos. Porque eu comecei a atender os clientes. Fui fazer relacionamento, que você falou muito bem. Comecei a frequentar as entidades. Eu comecei a pesquisar onde os arquitetos frequentavam. Eu disse assim, eu tenho que ter parceiros, né? Para trazer para minha jornada aqui como empreendedora no meu business. Criar oportunidades. Exatamente. Muito bom. Só que muitas vezes as portas se fechavam porque eu não era ninguém, né? As pessoas olhavam para mim, eu era aquela... pessoa que vinha do interior, que não tinha, que estava né? construindo ainda, né? Exatamente. E aí, com essas construções, esses relacionamentos, eu comecei a frequentar, busquei o Sebrae, também algumas ajudas. O Sebrae, ele auxilia muito os pequenos empreendedores. Nossa, eu tenho uma gratidão, um carinho, porque realmente é coisas simples que o empreendedor é muito importante lembrar. Quando ele começa a jornada dele, que ele não tem condições, o Sebrae é um facilitador. E os custos são muito acessíveis, são cursos muitas vezes que você tem condições de pagar para se profissionalizar em alguma área específica. Exatamente. Ou financeira, ou de gestão. É importante. Nossa, demais. É uma capacitação que... Exato. Aí eu comecei a frequentar o Cindy Lojas também, que era o Sindicato do Comércio, fiz alianças, parcerias, e assim começou. E o que foi o bárbaro, a virada de jogo, essas exposições, então, que eu fiz usando a arte, eu transformei a arte num negócio que poucos artistas conseguem, né? Muitas vezes o artista fica muito no processo criativo e não consegue transformar isso no negócio. Perfeito, eu adorei essa tua colocação, porque realmente muitas pessoas que trabalham com a sua arte têm dificuldade de monetizar. Exatamente. Né? Ou precificar a sua arte. Acho que é uma das coisas que depois tu vai trazer, mas acho que é um dos principais queixas, né? Eu acho que das pessoas que estão empreendendo com a sua arte. Tu é uma mulher... e uma talentosíssima artista. Obrigada, né? Gente. E eu queria que tu nos trouxesse também essa parte de como foi, porque essa virada de chave que tu trouxe também foi fantástica, porque eu falo muito que a criatividade ela tá relacionada a estados emocionais. Não é técnica. Inicialmente não é técnica. A criatividade a gente precisa estar bem conosco mesmo para poder criar. Então abrir um espaço, né, na nossa mente, no nosso cérebro, inclusive, para a gente conseguir fazer links e trazer algumas coisas que são sugestivas, ter insights, né, que são importantes para a criatividade. Então, eu tô só reforçando aqui a tua história, mas no sentido de tipo, não vou nem olhar para os problemas agora e eu vou meter a cabeça e vou focar no trabalho, né, na minha arte. E aí foi que tu conseguiu
criar, né? Exatamente, porque tem um ponto fundamental que muitos empreendedores, empresários, eles ficam focando no problema. E foi justamente esse start, né? Sair do problema, tirar o foco dele e focar numa solução. O que eu poderia fazer diferente? Isso até é uma recomendação, uma dica valiosíssima que eu dou para os pequenos empresários que estão começando, porque ele é o bombeiro, né? Ele apaga incêndio, ele faz tudo. E aí, por fazer tudo, ele fica muitas vezes quase queimado ali no incêndio, né? Porque ele não consegue deixar aqueles problemas de lado e dizer, não, isso eu posso resolver amanhã, não é uma prioridade. O que eu posso estar melhorando na minha gestão, nos meus negócios, nas minhas vendas, para justamente startar o meu negócio, para que ele melhore, para que ele escale, para que ele impulsione. Então, acho que essa foi uma grande virada de chave na minha cabeça, Com né? certeza. Que fez toda a diferença. E aí, essa relação com a arte de conseguir transformar, também eu conseguir montar e pensar que, como você falou, eu tava com a mente o quê? Focada na criatividade, na beleza, porque eu lembrava todos os dias o motivo que eu tava ali. E o meu grande propósito, que até uma amiga reforçou quando eu estava pensando em fechar, as pessoas vinham na loja, a Ju falavam que eu ia quebrar, que eu estava falida. E aquelas notícias começaram a se propagar. Então, o meu público, que era pouco, escasso, diminuiu. E um dia uma amiga, até ela faleceu de Covid, a querida Beatriz, que foi o meu anjo da guarda, eu sempre digo para todo mundo. Ela veio até a loja e disse, Cris, eu te conheço. As pessoas estão comentando que você vai falir, vai fechar, mas eu tenho uma coisa para te falar. Ela disse assim, olha de onde tu saiu. Ela disse assim, e a tua grande missão, teu propósito aqui é realmente levar beleza para a vida das pessoas através da tua arte. Nunca deixe ninguém apagar o teu sonho. E eu falo para as pessoas, até eu quero deixar o que ela compartilhou comigo, e tá na palavra, né? Que a palavra tem o poder de edificar e tem o poder de destruir. Naquele momento, com aquela palavra, ela edificou a minha vida. Porque ela me fez lembrar de tudo que eu tinha feito para estar ali naquele momento e estava tudo certo. Eu estava passando aquela situação justamente para ser a Cris que eu sou hoje. Exatamente. Tudo que eu já vinha, né? É uma construção, Ju. É uma construção da tua personalidade, do teu estilo de ser, do que tu pode transbordar para as pessoas, né? De como tu pode impactar vidas também com a tua história, que nem a gente vai comentar depois. Trazer esse conhecimento que é um conhecimento tácito, que muitas vezes a gente não sabe, né? Não é aquele conhecimento acadêmico, porque eu não tinha na época. Depois que eu fui buscar os conhecimentos acadêmicos, eu fui me profissionalizar, né? Foi tudo depois. E aí, a arte também de levar me fez com que eu montasse a consultoria em decoração. Aí eu ia na casa dos clientes, eu começava a levar os objetos, com aquelas vendas, as exposições também, o meu nome começou a ser visto, eu comecei a criar muita mídia espontânea, que é uma coisa que eu pensava, se eu bem tiver... o orgânico, como a o gente orgânico. diz. Olha só o que eu pensava na época, Ju, sem conhecimento, sem ter informações da tecnologia, porque não tinha na época, quando eu comecei. E eu disse assim... eu vou fazer, gerar mídia, então a mídia espontânea, então comecei a sair em emissoras de TV, rádio, mídia impressa, que tinha muito jornal, na época muitos programas televisivos, né? Tinha mais do que hoje, hoje a rede social já tomou conta, né? Sim, bem diferente. E aí isso aí fez com que o meu nome ele começasse a se destacar, então as pessoas começaram também a valorizar o meu trabalho como decoradora. E aí, eu ia na casa dos clientes, Ju, eu pintava os quadros e eu levava um martelo, furadeira e eu pendurava os quadros na casa dos clientes. E eles ficavam malucos. Porque já entregava. Pronto, porque, ai meu Deus, uma mulher, né, aqui com a furadeira montando, uma menina, né, chamava, não, eu quero que a Cris venha aqui. E aí foi se propagando, porque pela entrega de valor que eu tinha do meu trabalho. Pelo tipo de atendimento, relacionamento com os clientes, Sim. né? Era um diferencial. Era um diferencial, que poucas pessoas... muitas vezes o empresário tem que ter cuidado também, o empreendedor, porque ele fica atrás do balcão.
ele não se predispõe a ter pelo menos um mínimo de relacionamento com o cliente. Tá mais na linha de frente, né? Exatamente. Eu digo sempre que ele é a vitrine e ele é o que tem um papel fundamental nas relações, né? Muito. E hoje, mais do que nunca, num relacionamento mais humanizado, né? Como a tecnologia atropelou, né? Então, se deixou muito isso de lado. Então, mas eu sempre digo que o relacionamento, ele é a base de tudo. Então, a gente consegue fazer alianças, parcerias, porque ninguém compra de um robô. As pessoas precisam de pessoas. E ninguém anda sozinho, né? Uma empresa, ela é constituída de pessoas, processos e produtos. Então, a gente não consegue se desvincular. E os clientes, eles são fundamentais. Então, a gente tem que ter esse relacionamento com o cliente. Então, eu entendi isso muito cedo. Que eu precisava desse relacionamento, dessas alianças, para realmente ter parcerias sólidas. E foi o que aconteceu na minha jornada. E, paralelo a isso, foram se desenvolvendo outros projetos, que daí, durante a pandemia, eu tinha muita vontade de escalar o meu negócio antes já. E eu tinha montado um curso online, um chamado Infoproduto, e sem contar que eu já tinha participado de várias startups relacionadas à decoração, então eu sempre fui uma pessoa com uma visão muito inovadora de gestão. Eu só não tinha as condições financeiras ainda, né, para dar continuidade e seguir. E aí, essas questões também do infoproduto, então eu disse assim, o que eu tenho de maravilhoso, assim, de potencial? Então, eu disse assim, a decoração, ok. E aí, eu montei um infoproduto, um curso online de decoração chamado Rota Casa 7. E aí, eu comecei, era eu e mais um menino, e a gente deu o início, né, nessa jornada, e vendeu, foi bacana, mas ele é um processo, foi um infoproduto mais demorado, porque requer uma transformação longa. A pessoa hoje, para fazer uma decoração na casa, fazer uma transformação, muitas vezes ela tem que fazer, pintar a parede, fazer a troca do mobiliário, fazer alguma reforma, e ela gostaria de ver essa transformação rápida, mas muitas vezes é dolorosa, porque passa pela bagunça, toda aquela coisa que a gente sabe. Fora o investimento, né? Fora o investimento, bem falado, porque nem todas as pessoas estão predispostas a investir num bem preciosíssimo, que é o lar, onde ele é um refúgio. Então, em toda a minha jornada, eu reforço muito isso para os meus clientes. Se eles soubessem a importância que é um lar, como isso acalma, né, a mente, o corpo físico. Ajuda, inclusive, na organização, né? A organização dos espaços. Organiza a mente. Organiza. Tem vários estudos relacionados a isso, exatamente, né? Que a organização do lar, ela deixa a nossa mente organizada para a gente executar nossas tarefas, nossas funções, inclusive nos deixar mais em paz, tranquilos. Menos ansiosos, exatamente. E aí, nesse meio tempo que eu estava com esse infoproduto, uma aluna de Camboriú, a Karen, ela me questionou, Cris, mas quem sabe você poderia dar pra gente um curso de arranjos florais? Porque eu sempre montava os arranjos. E eu falei com meu marido, o que tu acha dessa ideia? Eu estava montando uma decoração em torres, ele disse, pode fazer que vai estourar. E realmente, pós um Covid que eu tinha passado, eu disse assim, eu vou gravar, eu tava bem mal. Mas isso foi em 2020, né? 2020. Tu já se posicionou na parte digital. Exatamente. Ju, pra minha surpresa, a gente fez no orgânico, na primeira vendeu 74 cursos no orgânico. Eu disse, isso aqui deu certo, já deu. Porque eu fiz só uma aula semente, que a gente faz aquela validação, né? Sim. E aí, depois a gente, sentei com um menino que era da minha equipe, eles são todos de Brasília, Goiânia. Hoje nós somos em 9 pessoas trabalhando. Cresceu esse negócio, hein? Cresceu. E são mais de 3.000 alunas impactadas no Brasil, no exterior. Não só cresceu, como prosperou, né? Prosperou. É, isso aí. E aí, a loja também passou por um processo de transformação ao longo da jornada dela. Então, a gente fez um estudo profundo nesse meio tempo para mudança de nome. Então, do meu nome passou Marcante Espaço Decor, que é o nome que está hoje.
Então, nós dividimos, entendemos que a marca, ela deveria ter, o meu nome, Cristiane, é uma marca e foi dividido em 2 braços. A loja física, que é o Marcante Espaço Decor, e a educação, que é os cursos online. E dentro desses cursos online, então, que deu muito certo hoje, então, eu ministro esses cursos e ajudando pessoas que estavam até em estágios de se suicidar, depressivos, largaram as medicações. Os maridos me ligam contando seus cases. A transformação, né? Transformação de vida. Hoje tu é muito mais uma agente de transformação, né? Exatamente. Pensando no sentido não só das pessoas, mas também pelos espaços, né? Certo. E dentro desse trabalho que tu realiza hoje também, tu acaba ajudando as mulheres que querem empreender, né, num novo ramo, que é a parte da decoração e principalmente na questão dos arranjos, né? Exatamente. Então, essa metodologia online, ele está todo registrado e até a gente tem o certificado do MEC, né? Ele é o único curso, metodologia de arranjos florais do Brasil, que tem o reconhecimento do MEC. E aí, o que eu ensino para elas desde o zero? Então, ela pode começar a empreender da sua casa e ter a sua renda e passar mais tempo com as pessoas que ela ama, cuidando dos seus filhos, da sua família, porque eu entendi que era uma necessidade. Muitas vezes elas têm essa necessidade e não têm a oportunidade. E depois ele vai para um nível avançado, onde elas podem abrir o seu CNPJ, empreender e ter o seu negócio. Que legal. Muitas alunas já estão abrindo seus negócios físicos, algumas gostam só de ter o seu negócio em casa, porque muitas também são pessoas que variam, a faixa etária vai até 92 anos, nós temos alunas. Nossa. Elas sim, muitas pessoas aposentadas, é bem amplo, que buscam a metodologia também como uma terapia, para ocupar a sua mente, para uma terapia manual. Então, tem melhorado todas as questões emocionais dessas pessoas. Não só como empreendedorismo, como terapia, a renda financeira. Como terapia. Que é uma terapia também. Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa que acabei não te perguntando até outra vez que a gente conversou. E a tua arte hoje? Como é que tá o pintar para ti? Tá produzindo, tá conseguindo também dar um tempo para isso? Então, sobre a arte, eu pinto hoje sob encomenda. Então, fiz alguns trabalhos bem exclusivos para as pessoas bem significativas. E aí, eu só por encomenda, porque justamente como eu tenho, além do Sublime Arranjo também, que é essa metodologia, eu tenho a mentoria, né, que é um nível mais avançado, Sim. que é para os próprios alunos. Que te demanda mais tempo. Demanda mais tempo, porque eles desejam entrar em outros patamares. Então, a arte, por enquanto, mas a ideia é agora, o próximo projeto é lançar uma arte exclusiva, assinada, pela Cris Marcante. Então, em breve legal. Teremos novidades. Já temos spoiler aqui, hein, gente? Olha aí, primeira mão, hein? Que legal, muito legal. E eu queria que tu falasse também, Cris, um pouquinho do projeto que tu realizou, porque a gente se conhece lá desde 2018. A Cris, inclusive, foi uma apoiadora e uma incentivadora do projeto Ser Mulher. E dentro disso, dentro dessa trajetória, né, Cris, tu acabou também criando, antes da pandemia, um projeto muito legal que envolvia a parte da arte também, com crianças com Down, né? Verdade, Ju. Queria que tu falasse um pouquinho Sim, com maior desse desafio aí que foi criar isso. Sim, então tenho vários projetos desenvolvidos na arte, tem o projeto Circulação da Arte, onde as obras circulavam pelos Bus d'Or. E esse do projeto da PAI que a gente realizou, eu justamente queria proporcionar. Sabe quando você quer compartilhar aquele conhecimento com alguém e toda vez que você compartilha, você transborda, então você recebe mais inspiração. Foi bem desafiador porque, que nem eu disse, eu tenho a metodologia da arte, mas eles me ensinaram muito mais do que eu ensinei a eles. Eles me ensinaram amor, compaixão, carinho, afeto, sensibilidade, paciência, todas as oficinas. Então, a gente reuniu um grupo de pessoas e o projeto chamado Um Somos Nós, até tem no Instagram, né, esse projeto é a página, e é um projeto que eu quero retomar, e a gente fez os aventais, os quadros para eles poderem pintar, os pincéis, tintas, então... Adaptaram tudo, né? Tudo. Porque lá no Projeto Ser Mulher, que tu levou, né, a exposição das obras deles.
Muito lindo. E, inclusive, aquela oportunidade da exposição, a gente pintou, nós não tínhamos ainda as doações das telinhas, então a gente pintou em pedaços de papelão. Nós recortamos Exatamente. Aham. pedaços de 30 por 30 e cada um, então, desenvolveu a sua arte. Então, foi uma experiência inesquecível, assim que eu quero retomar. Que é um projeto também para a gente participar da comunidade e que, nem eu falei, tá compartilhando um pouco desse dom que Deus me deu, né? Então, como eu falei, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Com certeza. É uma via de mão dupla. É um rio, né? De águas vivas. Exatamente, muito lindo. Cris, eu acho que a gente tem que sim fazer um próximo programa, porque os 30 minutos passaram aqui voando. Meu Deus! E fiquei com muita vontade de a gente conversar mais, né? E também compartilhar com o pessoal. Tenho certeza que tem muito mais outras coisas para estar nos inspirando. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final para o pessoal, né, que te passa essa palavra. Sim. Então, uma mensagem, uma frase que eu amo é: só fracassa quem desiste. Então, se no momento que você tiver um sonho, você desistir, você já fracassou. E nós somos responsáveis por tornar aquele sonho realidade. Obstáculos, circunstâncias sempre vão acontecer na nossa vida, no nosso cotidiano. O importante é o que você faz com aquele problema, com aquele obstáculo, com aquela situação que surge na sua frente. E se você der o próximo passo, você vai ver como você vai crescer, evoluir como ser humano, como empresário, como pessoa. E você vai ver que é um privilégio ter passado por essas situações, porque te tornou justamente a pessoa que você tinha que ser e que você é. Então, para mim, Ju, hoje é um privilégio passar pelos obstáculos. Hoje, quando eu vejo assim, só mais um probleminha, esse aqui a gente dá conta, assim, de fichinha, porque é a forma como você enxerga aquela situação que se põe na sua frente. Perfeito, eu amei a tua colocação. Ficou um excelente fechamento aqui pra gente refletir, né? Sim. Porque com certeza muitas coisas que a gente vai passando, muitos desafios que a gente passa na nossa vida, a gente cansa, tá exausto, né? Usa muitas vezes aquela frase, não aguento mais, exatamente, né? E acaba desistindo, né? Persistir dói, persistir é trabalhoso, mas vale a pena. E uma das coisas, né, Ju, que eu não posso tirar a honra é de Deus, sabe? Porque Ele me dá forças todos os dias, Ele me dá sabedoria, me dá conhecimento. Então, eu não tenho hoje palavras para agradecer o quanto a minha vida conectada com Deus também fez a diferença como pessoa, enquanto mulher, negócios, mãe, amiga, filha, em todos os segmentos da minha área. Então, toda a sabedoria, eu sempre digo, todas as honras e glórias para Ele, porque Ele é um alimento, né, sólido, que eu me alimento todos os dias e cada vez mais Ele tem me dado essas condições. E a gente não cai, né, nessas coisas da vida de ficar murmurando, se queixando. Essa é a grande diferença. Reclamando, né? Ter uma vida com Deus e sem Deus também. A nossa espiritualidade é a nossa oportunidade de transcendência. Com certeza. E a verdadeira transformação de metanoia, né? De mente. Exatamente. Perfeito. Cris, eu amei imensamente a tua participação aqui. Como eu sempre te falo, tu é uma inspiração para mim, é um exemplo também de superação, né? De mulher, né? Como empresária, né? Uma mulher de sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa super especial. Quero te agradecer mais uma vez, Cris, essa oportunidade de estar aqui conversando contigo. E eu espero também que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todos vocês. Até o próximo gente. Pode Estar. Obrigada, gente. Obrigada. Shine bright like a diamond.